Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Marcos Vinícius, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula de número 9 de estudos da obra O Céu e o Inferno, ou a doutrina, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Na aula de hoje, nós vamos abordar o capítulo 5, que se intitula O Purgatório. Então, primeira parte, capítulo 5, O Purgatório. Aquilo que eu vou falar hoje está contido, com muito mais detalhes e riquezas no próprio capítulo 5, na íntegra, dos itens 1 até o item 10. Desde já eu quero afirmar que essa videoaula ela não exclui a necessidade da leitura do livro. Leiam o livro porque ele carrega muito mais detalhes, ele tem muito mais informações para que você possa aprofundar o seu conhecimento, tá ok? Essas aulas aqui, elas são tão somente para que você tenha um material básico, bem en passant mesmo, para que você possa refletir, para que você possa tecer reflexões acerca desse assunto, tá bom? Eu estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Claro que quando você estiver assistindo, ouvindo e vendo esse vídeo, já terá passado uma semana. Bom, na aula de hoje, aula número 9, nós vamos abordar a questão do purgatório. O que é o purgatório? Qual que é a ideia do purgatório? Bem, para começo de história, o purgatório não é abordado em nenhum texto evangélico. Os evangelhos não abordam a questão do purgatório. O purgatório foi criado, na verdade, pela Igreja. Foi criado pela Igreja no ano aproximadamente de 593 da era cristã, 593 depois de Cristo. E realmente foi triste essa criação, muito triste, porém já foi uma ideia que não era tão fatalista, né? Ou seja, não era aquela ideia da condenação eterna e não era aquela ideia também de ganhar o céu, por assim dizer, sem ter merecimento. A ideia do purgatório era que você estivesse em algum lugar, que também esse lugar não é circunscrito, nunca foi aludido também. Aliás, é interessante, né? A Igreja instituiu o purgatório, mas também ela não circunscreveu onde seria também o local desse purgatório. Ele sim seria constituído de penas também, só que penas menos dolorosas, algo menos doloroso que o caldeirão lá do fogo que corrói ossos, músculos, nervos. Nós falamos muito sobre isso na aula passada, na aula de número 8. Então, o purgatório seria algo mais ameno. Outro detalhe curioso acerca do purgatório é que ele, na verdade, a saída do purgatório, o purgatório, na verdade, seria um lugar onde você pudesse purgar, daí o nome purgatório, seria purgar, ou seja, limpar-se das suas impurezas, dos seus pecados, das suas falhas morais, para aí sim você poder ascender ao céu. Só que tem um detalhe, como você fica também queimando, só que num fogo mais ameno, num fogo não tão doloroso, e eu não faço a menor ideia do que é que isso significa, que a Igreja de fato nunca explicou com detalhes essas coisas, até porque nós vamos ver daqui a pouco qual foi o real objetivo da Igreja, infelizmente. Mas o fato é que aquele ou aquela que ficasse no purgatório, ela ou ele sairia de lá através do concurso das preces daqueles que ficaram. Então era mais ou menos assim: se seu filho ou filha
marido, esposa, avô, avó, mãe, pai, enfim, algum ente querido, um amigo, uma amiga, fosse para o purgatório, você teria que fazer preces constantes para essa alma, e aí talvez assim, grosso modo, né? Eu tô assim falando de uma maneira muito superficial, tá? Grosso modo, com as suas preces, você salvaria essa alma, né? Algo ridículo, porque aí então não seria pelo não seria pelo mérito da pessoa, mas sim pelo concurso das preces de outrem. Um outro detalhe, que esse sim realmente foi mais triste ainda, é que, na verdade, o purgatório ele abriu caminho para as indulgências, para o comércio de entrada no céu. E aí, com a história do purgatório, criou-se um verdadeiro comércio de purgo, né? Comércio de que aí a igreja negociava mesmo quantias para que a pessoa saísse do purgatório, né? Isso foi tão assim tão assim fora de direção, fora de sentido, fora de lógica, que isso inclusive motivou ao Martinho Lutero, né, líder da Revolução Protestante, a realmente abandonar a igreja, pois ele via com toda clareza o ridículo que era e o aspecto perigoso, né, que já estava sendo tido como comum mesmo, o fato de você ter que pagar em dinheiro, em terras, enfim, com algum valor para que um ente querido seu ou alguém da sua estima saísse do purgatório, né, e fosse para o paraíso. Porém, vale a pena tocar no assunto, e aqui o capítulo 5 de O Céu e o Inferno, Allan Kardec realmente se debruça muito nessa lógica, e ela faz muito sentido realmente, é que o purgatório, na verdade, ela tem um sentido para nós espíritas, tem um sentido muito valioso, que é o sentido de que realmente nós estamos, de certa forma, num purgatório. Eu não acredito que a vida na Terra seja para simplesmente espiar, ou sofrer, ou estar numa prisão, não. O nosso planeta, a nossa linda joia azul, é um lugar maravilhoso de se viver, é aqui que se aprende a amar, é aqui que se educa, é aqui que se descobre, é aqui que se ganha conhecimento. Mas sim, também, por acréscimo, aqui também nós purgamos as nossas faltas. Aqui realmente nós expiamos as faltas cometidas, não só em vidas passadas, mas como o que é de se esperar de criaturas como nós, as faltas que cometemos em vida mesmo. Acho que você que está me ouvindo sabe que, ou já percebeu que quase todos, se não todos os problemas que você passa, foi você mesmo que os causou de uma maneira ou de outra. Desculpa se eu pareci um pouco agressivo, mas as causas dos nossos problemas, a grande maioria deles, está em nós mesmos. Então é claro que aqui, de certa forma, expurgamos, purgamos, nós na verdade expiamos essas faltas. Então a doutrina espírita associa, Kardec fala muito a respeito aqui no capítulo 5, a doutrina espírita ela associa muito o purgatório à própria reencarnação. E aí faz todo o sentido em nós usarmos a reencarnação ou as múltiplas reencarnações para melhorarmos, para aprendermos, para ganharmos conhecimento, para aprendermos a amar, sobretudo, para aprendermos a sermos misericordiosos, benevolentes, aprendermos a perdoar, realmente reencarnarmos com muitas daquelas pessoas das quais contraímos débitos, muito provavelmente temos dessas pessoas nas nossas famílias e muito nos grupos dos quais fazemos parte. Então, realmente, a reencarnação faz todo o sentido como o purgatório verdadeiro, realmente. E aí você purga realmente todas as suas imperfeições e os males que você já fez com aquilo que é a prédica de Jesus, com aquilo que Jesus nos ensinou a cada um conforme as suas obras.
Era isso que eu tinha para dizer hoje, vídeo curtinho. Enfim, deixa aí o seu comentário se você quiser, dê sua sugestão, o seu comentário é muito importante, tá bom? Beijo do coração, paz e bem, até a próxima videoaula, né, na semana que vem, e amemo-nos como Jesus nos amou. Tchau!